Fala galera, beleza? Bom, aqui é o Pedro, professor de Química, e venho falar sobre o último capítulo de Química 3, que vai falar sobre distribuição eletrônica. Haja visto que a gente já viu isso, tá? Desde o nono ano, então a gente já está praticamente safo nessa matéria, tá bom? Vou lembrar de uma coisa. Vou falar rapidamente dessa matéria para a gente poder dar início à Química 4 e falar sobre soluções e dispersões. Bom, para falar de distribuição eletrônica, eu tenho que falar do diagrama de Pauli, tá? Que é esse diagrama aqui que todo mundo já está acostumado, beleza? Então eu tenho aqui a primeira camada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, beleza? K, L, M, N, O, P, Q. Cada camada dessa daqui recebe um limite de elétrons, tá? 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Beleza? São 7 camadas. Aqui desse lado aqui eu coloquei uma dica para você conseguir montar esse diagrama, tá? De forma bem legal. Bom, eu tenho aqui então cada subcamada dessa daqui, tá? Cada subcamada recebe um limite de elétrons. Na S, o limite são 2 elétrons. Na P, o limite são 6. Na D, o limite são 10. E na F, o limite são 14. Tá bom? Vamos seguindo. Eu tenho aqui o átomo de cloro. O átomo de cloro aqui, ele está neutro. Pedro, como é que você sabe que ele está neutro? Ele não tem nenhuma carga exposta, beleza? Então, para mim, ele está neutro. A distribuição dele vai ser dessa forma. Eu passo por aqui no 1s2, ó. Na verdade, se ele está neutro, então o número atômico dele é 17 e ele tem 17 elétrons para ser distribuído, ou seja, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5, beleza? Então essa seria a distribuição do cloro, do átomo de cloro, tá? Isso no estado neutro, tá bom? Diferente do íon de cloro, tá? O íon de cloro, ele perdeu ou ganhou elétrons? Olha só, como que eu sei que é um íon? Porque tem carga exposta, beleza? Se ele tem carga exposta, então ele é um ânion. Então, na verdade, ele ganhou elétrons. Então, o número atômico dele é 17, continua sendo. Porém, ele vai ter 18 elétrons para ser distribuído. Então, a distribuição vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Entendeu? Essa daqui seria a distribuição do íon de cloro. Show? Outro exemplo aqui é o enxofre. O enxofre, ele tem número atômico 16, ele é um átomo de enxofre, ele está neutro. Beleza? Então, ele tem 16 elétrons para ser distribuído. Então, logo vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Beleza? Então, essa seria a distribuição eletrônica dela, tá? Diferente do íon de enxofre, que ele tem número atômico 16 e tem quantos elétrons agora? Ele ganhou 2 elétrons, então 16, 17, 18. Então ele tem 18 elétrons para ser distribuído. Se ele tem 18 elétrons, então vai ser assim: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Essa seria a distribuição eletrônica do íon de enxofre, menos 2. Agora eu tenho o cálcio. Aqui eu sei que é um átomo de cálcio, porque não tem nenhuma carga exposta, então ela está neutra. O número atômico do cálcio é 20. Quantos elétrons ele tem para ser distribuído? 20 elétrons. Como que vai ser a distribuição eletrônica do cálcio? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2. Essa seria a distribuição eletrônica do cálcio, tá? Agora, eu tenho o íon de cálcio. O íon de cálcio ele tem número atômico 20, já que ele é um íon. No caso aqui, ele ganhou ou perdeu elétrons? Na verdade, ele perdeu elétrons. Beleza? Esse sinal de positivo significa que ele perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, quantos elétrons ele tem? Tá? Então, vai ser 20 menos 2. 20 menos 2 daria 18 elétrons para ser distribuído. Então, eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Então, aqui eu tenho, na verdade, a distribuição do íon de cálcio. Então, galera, como eu já havia dito, a gente vai dar início à Química 4, tá? E vai falar sobre a aula 1, 2 e 3. Ah, professor, é muita coisa? Não é muita coisa, porque os dois estão bem ligados um ao outro, tá bom? Então, são soluções e dispersões, tá bom? Bom, de início a gente tem que saber o que é uma dispersão. Na verdade, é todo o sistema no qual uma ou mais substâncias estão disseminadas, ou seja, difundidas, sob a forma de pequenas partículas em outra substância, de maneira uniforme ou em toda sua extensão. A gente já viu isso na hora da dispersão e solução, lá na parte do 9º ano, a gente já viu isso. Então é algo que se mistura em outras substâncias. Um exemplo, eu tenho água e tenho açúcar, beleza? Açúcar está se difundindo na água, não é isso? Está se diluindo na água. Ou seja, eu tenho açúcar, que é o disperso, e tem a água, que é o dispersante, beleza? O açúcar é o soluto e a água é o solvente, beleza? Outros conceitos que a gente pode agregar aí no nosso conhecimento de química. Então, as principais características dos dispersos. Então, eu tenho aqui as soluções verdadeiras, temos as dispersões ou coloides e tenho as suspensões, tá bom? Exemplos. Vou pular os exemplos por enquanto. Quanto à natureza, tá? Eles podem ser aqui nas soluções verdadeiras, podem ser íons ou moléculas. Quanto à homogeneidade, sempre as soluções vão ser homogêneas. Sempre as soluções verdadeiras vão ser homogêneas. Quanto à sedimentação, elas não se sedimentam, beleza? Ou seja, como é uma solução verdadeira, ela não vai sedimentar, não vai criar resíduos, tá bom? Quanto à separação, elas não são separadas por filtro, nenhum tipo de filtro. Então, é uma solução verdadeira. Eu tenho água e sal. Se eu colocar água e sal e misturar e elas ficarem uma solução verdadeira, ficar uma solução homogênea, eu não posso utilizar um filtro para separar, beleza? Eu tenho que fazer uma destilação, tá bom? Agora, uma dispersão coloidal, eu consigo ver aglomerados, beleza? Se essa solução tiver parada, beleza? Se ela estiver em movimento, você não vai ver nenhum tipo de aglomerado. Agora, se ela ficar parada por um certo tempo, vai começar a formar aglomerados. Ela aparentemente ela é homogênea, mas se você deixar essa solução parada, ela vai se transformar em uma solução heterogênea, beleza? E ela é visível com ultramicroscópico, beleza? Elas podem se sedimentar, lembra que eu falei que se deixá-las paradas ou centrifugar, ela vai sedimentar, e elas podem ser separadas por filtros, beleza? Não é um filtro comum, são ultrafiltros, tá? Geralmente são barreiras bem finas, tá? E a suspensão, no caso, ele é bem grosseiro, então são aglomerados, dá pra gente ver, beleza? Grosseiramente, elas são heterogêneas, como eu já disse, são grosseiros, tá? São visíveis a olho nu, né? Elas se
sedimentam facilmente e elas podem ser separadas até mesmo por filtro comum. Eu tenho água com café, água e pó de café. Eu uso um filtro para separar aquilo dali, beleza? Separar essa solução. Bom, exemplo de soluções verdadeiras, tá? Eu tenho aqui ácidos, bases, sais e açúcar dissolvido em água, tá? A gente não vai ver, beleza? Aquilo ali vai ser diluído na solução. Uma dispersão coloidal, eu tenho tintas, gelatinas, geleias, manteiga, maionese, chantilly. Todas elas, se deixar parada a uma certa temperatura, tá? Elas irão mostrar duas fases, beleza? E a suspensão, eu tenho aqui água barrenta, pó de café com água, leite de magnésia, beleza? Eu tenho uma suspensão muito grosseira, tá? Continuando. Sempre as soluções vão ser homogênea. Toda solução é uma solução homogênea. O que seria uma solução homogênea? Onde eu só vejo uma fase, beleza? Então, essas substâncias dispersas se chamam soluto, tá? E o dispersante é o solvente, beleza? A gente conhece um solvente universal, que se chama água, beleza? A gente utiliza muito essa solução para fazer com que o soluto fique disperso, tá bom? Quanto à fase de agregação, eu tenho soluções sólidas, e temos soluções líquidas e soluções gasosas, tá? Um exemplo de solução sólida, eu tenho o ouro, tá? Solução líquida, eu tenho água salgada e a gasosa, eu tenho aqui o ar atmosférico, tá bom? Lembrando que soluções são todas as substâncias, são todas as misturas homogêneas, aquelas que a gente não vê fases, tá? Quanto à natureza do soluto, eles podem ser molecular ou iônica, tá? O que isso interfere? As soluções moleculares, elas não são eletrolíticas. Não são eletrolíticas. Em compensação, as iônicas, elas são eletrolíticas. O que isso quer dizer? Aqui eu conduzo eletricidade, aqui eu não conduzo eletricidade. Exemplo, se eu pegar um copo, colocar água e açúcar e colocar outro copo com água e sal, tá? Essa daqui com água e sal, ela vai conseguir, se eu pegar essas daqui, fizer uma experiência, colocar uma lâmpada e usar uma corrente elétrica, a corrente elétrica aqui ela não vai passar. Agora a corrente elétrica aqui ela vai conseguir passar com facilidade, porque essas ligações são ligações iônicas, elas se rompem com facilidade com a presença de água, beleza? Quanto à saturação, elas podem ser insaturadas, que é quando o solvente pode dissolver o soluto além da quantidade já dissolvida em determinada temperatura. Elas podem ser saturadas, que é quando o solvente não pode dissolver soluto além da quantidade já dissolvida em determinada temperatura. E supersaturada, é quando quando tem mais soluto dissolvido do que o solvente pode dissolver naquela temperatura. Mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre essas soluções saturadas, insaturadas e supersaturadas, beleza? Bom, aqui eu tenho os colóides. Temos aqui exemplos de alguns tipos de colóides, beleza? Eu tenho aqui colóides sólido com sólido. Eu tenho aqui exemplos de algum tipo de pedras preciosas, como safira, né? Que eu tenho aqui presença de ferro e alumínio, beleza? Então, galera, esses colóides hidrofóbicos é quando eles não têm afinidade com a água.
Ou seja, eu tenho aqui a gota de gordura, beleza? E temos aqui a presença de alguns esteariatos, né? Esses esteariatos que a gente conhece, né, são na verdade os detergentes, né? Os detergentes em si, ele tem uma ponta hidrofóbica e uma ponta hidrofílica, beleza? Essa ponta hidrofílica, ela vai ter a similaridade com a água, beleza? As hidrofóbicas, elas não vão, então vão conseguir ficar num sistema já fechado, beleza? Entre eles. Isso funciona nos detergentes, tá bom, galera? A gente vai falar sobre os detergentes mais na frente, mas se eu não me engano, lá pelo livro 3 ou 4, que a gente vai começar a falar sobre os detergentes, tá bom? Temos os hidrofílicos, que é aqueles que têm a similaridade com a água, beleza? Então aqui eu tenho geralmente os grupos hidroxila e os grupos de NH2, tá? Geralmente eu tenho aqui nessas moléculas, tá bom? Curva de solubilidade, né? Existem 3 curvas. A ascendente, que é aquela que cresce, tá? Ela geralmente a solubilidade é endotérmica, ou seja, eu preciso absorver energia, tá? A curva descendente, que é aquela que desce, então a solubilidade dela é exotérmica, então é necessário retirar energia, tá? E a curva constante, ou seja, é uma reta. A solubilidade é atérmica, não necessariamente necessito de temperatura, tá? Então, a temperatura, na verdade, é constante. Bom, aqui eu botei exemplos. Essa tabela aqui é para construir esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, eu tenho aqui uma curva ascendente, então a solubilidade dela é endotérmica, ela precisa absorver energia. Então vamos lá, de 0 a 100 graus Celsius. Aqui ainda está faltando, mas bota como exemplo. Então quando eu tenho aqui na linha do crescimento que está acontecendo aqui, nessa linha aqui, quem tiver nessa linha, na verdade é uma solução saturada, beleza? Quem tiver acima dessa linha é uma solução supersaturada. E quem tiver abaixo dessa linha é uma solução insaturada, beleza? Botei aqui exemplos de alguns outros, tá? E a parte que eu já falei com vocês, que vai falar sobre as regiões, beleza? Então, na linha é uma solução saturada, acima da linha é uma solução supersaturada, abaixo da linha é uma solução insaturada, beleza? Bom, isso aqui eu já falei com vocês, tá? Então, galera, é isso. A atividade para vocês fazerem é da aula 1, 2 e 3, tá? Então tem bastante exercício para vocês fazerem. Próxima aula eu vou corrigir, isso daqui é mais prático, então dá pra gente fazer mais nos exercícios e não ficar falando só no blá blá blá, tá bom? Então, valeu galera e até a próxima.